História Contada é uma homenagem ao Arquivo Histórico Judaico. Era um centro, um equipamento em que estava passando por uma crise e, naquele momento, nós estávamos mapeando as instituições culturais da comunidade judaica e nós pensamos em como nós podíamos homenagear um arquivo de tal relevância que trabalha justamente a questão da memória e do legado. Apesar de que memória e legado não era propriamente dito o nosso core, mas a gente entendia que isso era seminal para um centro cultural estar perto dessa perspectiva. E aí nós criamos esse programa onde o intuito é trazer pessoas desta comunidade para essa entrevista, onde esse diálogo permeia, obviamente, um ambiente de valores, um ambiente de conhecimento, de profissional, e, fundamentalmente, o entrevistado sempre apresenta a tua narrativa de proximidade à comunidade ou à cultura judaica. Nesse sentido, não podia deixar de convidar minha querida amiga, Mona Dorf, que desde então ela aceitou esse desafio e mensalmente, mesmo com agendas pessoais, familiares, acaba de chegar do casamento do sobrinho dela de viagem, especialmente para esse compromisso. Então, não poderia deixar nesse 4º ano de aniversário da organização, da Unibis Cultural, deixar de agradecer imensamente ela. E, normalmente, eu não faço as deferências ao convidado, porque eu deixo a anfitriã fazer as deferências. Então, Luiz Ernesto, você sabe que você era um objeto de desejo aqui desde 2017, desde o seu lançamento. Então, eu queria te dizer que estamos muito felizes de poder compartilhar essa noite com você aqui. Agora eu deixo com a Mona, que eu tenho certeza que ela dará as vezes mais adequadas. Obrigado, Mona. Obrigada, Bruno. Queria agradecer a presença de todos vocês que vieram nesse frio de julho aqui, que cederam seu tempo aqui para ouvir a nossa entrevista. Quero já convidar o Luiz Lacombe. Obrigada, Lacombe, também a você, que a gente sabe que está bastante ocupado com um novo projeto aqui na Band, que ele apresenta junto com a Silvia Popovic. Silvia, obrigada pela presença. Uma delícia ter você aqui. E outros amigos que eu estou vendo pela primeira vez. Silvia, não pense que você vai escapar, hein? Isso é só uma questão de agenda. É verdade. Aliás, a gente teve aqui, Silvia, recentemente, o Boris, que é muito amigo do seu pai, né? O Pedro Popovic. O Boris Fausto nos deu uma grande entrevista. Quero aproveitar e dizer a vocês que todas essas entrevistas estão no YouTube, viu, Lacombe? São 4 anos de projeto. Esse foi um dos primeiros projetos da casa. E eu quero agradecer também a Roberta Sundfeld. Cadê a Roberta? Aqui. A Roberta, nossa diretora do Museu Judaico. Esse projeto o projeto é parceiro da gente desde o início. E a ideia era justamente fazer um arquivo de personalidades cuja trajetória é interessante. E a gente conseguiu fazer uma variedade muito incrível. A gente já teve aqui o presidente do Banco Central, o Ilan Goldfarb, o apresentador Serginho Groisman, o jornalista Boris Casoy, a Rita Lobo, o André Sturmi, enfim, editores, arquitetos, os arquitetos que fizeram essa casa, Márcio Kogan, Roberto Loeb, e convido a vocês todos a verem as entrevistas que estão disponibilizadas no YouTube e que farão parte do arquivo do Museu Judaico. Então, convidar já o meu amigo Lacombe a sentar, aliás, meu amigo mesmo e colega. Vendo o currículo dele, eu lembrei que nós trabalhamos juntos na Manchete num projeto super bacana, um jornal chamado Noite e Dia. O Marcon até brincava que a gente trabalhava noite e dia. E era uma loucura, mas na TV Manchete, extinta TV Manchete, que era para durar até o ano 2000, mas não chegou até lá, né? Aliás, a gente vai conversar muito disso também, a gente vai aproveitar a presença da Silvia e do Lacombe, a gente discute não só a trajetória, como também o que está acontecendo. E a mídia está mudando bastante. Quando veio o Bob Wolfenson, por exemplo, a gente falou muito da mudança do digital em cima da fotografia. Com o próprio Boris também a gente falou da mudança do jornalismo com as redes sociais. E a gente vai conversar não só sobre a trajetória, a carreira de sucesso do Lacombe, eu vou apresentar um pouco
pouco ele aqui para vocês no início, mas a gente vai falar, sobretudo, desse livro aqui, o Cartas de Elise, uma história brasileira sobre o nazismo, onde o Lacombe conta a história da família dele, da bisavó, Elise, bisavó alemã. E quero convidar vocês a participar ativamente dessa entrevista. A gente costuma fazer a plateia perguntar, é só levantar a mão, se apresentar, dizer o nome e pode intervir a qualquer momento participando ativamente da entrevista. Em geral, a gente vai mais ou menos 1h30, 2 horas, a gente tem que liberar eles, que eles têm programa amanhã de manhã. Aliás, vamos falar muito desse novo desafio também, porque o Lacombe tem uma carreira extensa, que já passou um pouco por tudo. Vou começar, então, relembrando. Ele é formado em jornalismo, começou a carreira em televisão em 1988, como estagiário da TV Bandeirantes do Rio, casa para onde ele voltou justamente agora, voltando para São Paulo, ele é carioca, e para apresentar esse novo projeto aqui na Band, em parceria com a Silvia Popovic. Nós vamos falar disso, nós vamos falar também um pouco do Cartas, como eu falei, e eu quero dar um pouquinho mais de detalhes também, além do Noite e Dia, lá com Renato Machado. Depois ele foi para Florianópolis, onde já trabalhou na RBS Notícias, apresentou o Jornal do Almoço, foi colunista do Diário Catarinense, jornal do Grupo RBS, e depois voltou para o Rio, para a Rede Globo de televisão e para a Globo News, onde ele ficou 20 anos. E lá o Lacombe fez um pouco de tudo, né? Apresentador de telejornais, também do Globo Esporte, trabalhou na transmissão dos Jogos Olímpicos e também num programa do Sport TV, Super Vôlei. Aliás, eu vi também que você é um grande esportista, né? Lacombe gosta muito de esporte. Já fiz de tudo um pouco de esporte, mas eu tinha um pai que me cobrava demasiadamente, então sempre que eu começava, eu era federado, as cobranças eram um pouco sérias demais, eu procurava uma outra modalidade para me divertir. Meu pai era daquele tipo que ficava no ginásio empenhando muito, sabe? Isso me incomodava terrivelmente. Eu nunca fui um cara assim, muito competitivo em termos esportivos. Eu gostava de me divertir, né? Do evento lúdico e tal, da socialização. Então, meu pai, não sei de onde veio isso, talvez o sangue judeu dele me cobrava muito. Cobrava? Muito, É. Então, eu fiz um pouco de tudo. Natação, basquete, vôlei, jiu-jitsu, judô. O que eu mais levei a sério foi vela. Né? Aliás, muitos amigos judeus da vela, né? Velejei durante 11 anos. Aí realmente foi uma carreira profissional, obviamente, mas eu levei muito a sério. Corri campeonato brasileiro, estadual, sul-americano, em 3 ou 4 anos. Não foi à toa, então, que você foi apresentar o Globo Esporte, depois o Esporte Espetacular, e depois o Esporte no Bom Dia também, né? Fiz os blocos de esporte no Bom Dia também, durante 6 anos. 7 anos de Esporte Espetacular e 6 de Bom Dia Brasil. Eu esqueci de mencionar aqui na abertura que, além desse livro, Cartas de Elise, o Lacombe tem outros 3 livros, um deles um best-seller infantil, que já vendeu mais de 25 mil exemplares, a gente vai falar deles também. A comunidade judaica tinha que me ajudar a vender mais Cartas de Elise. Olha, que ele já foi convidado para ir para Curitiba, e eles querem, inclusive, que você leve seus livros também. Aliás, ele está disponível, não, para o pessoal de Curitiba? Infelizmente, a Tinta Negra Bazar Editorial, que é a editora, aliás, todos, exceto o primeiro que eu lancei quando estava em Florianópolis, todos são do mesmo grupo, Grupo ZIT, antigo Grupo Estampa. E a distribuição deles é um pouco fraca, então é difícil a gente ir a uma livraria e ter o livro exposto. Eu fico muito chateado com isso. Mas é um livro que se encontra com muita facilidade se eu compro na Amazon, né? Tem Amazon, Saraiva, lojas americanas. Você dá no Google com o título do livro e você encontra. Assim, né? Bom, vamos começar pelo livro mesmo, Lacombe, porque eu acho que é a partir daí que a gente começa a falar das origens judaicas, né? Foi aí que você descobriu que a sua família era judia? Não, eu sempre soube. Eu uso Lacombe, né, que é o sobrenome que eu herdei da minha mãe, que é uma família de origem francesa, muito católica, né? E meu último sobrenome, que foi uma ideia da minha irmã, que me ajudou a fazer o livro, que ela fez toda a tradução das cartas e também toda a pesquisa sobre a família. Eu me concentrei na parte de pesquisa sobre a época, o ensaio, né, histórico da época e a redação do escrito do livro. Então, na capa você vai ver que tem o meu nome que eu uso profissionalmente, José de Lacombe, mas tem um sombreado com Raibor, né, aqui embaixo. Então, a gente sabia desde que eu me entendo por gente, eu sabia que o meu avô paterno, pai do meu pai, Ernesto, me chamo Ernesto por conta disso, por causa dele, que ele era um alemão judeu e que veio para o Brasil, para o Rio de Janeiro, em 1934, já fugindo do nazismo.
Eu, infelizmente, não tive contato praticamente com esse avô, não tive contato nenhum, porque eu nasci em agosto e ele morreu em novembro. Né? Eu até cito no livro quantas vezes meu pai, esse meu pai que me cobrava muito, que estava sempre no meu pé, sobre todos os aspectos, ele escrevia diários, que é um outro projeto que eu tenho um dia, de pegar o diário do meu pai. O Gilberto. O Gilberto, filho do Ernest, o neto da Elise. E então, eu tinha lá todas as informações sobre a família, eu sempre soube o que o pai dele passou, o sofrimento todo. É muito difícil falar de Cartas de Elise, preciso falar isso logo no início, eu peço desculpas, eu vou fazer spoiler, não tem jeito. Foi um livro que eu escrevi pensando em transformar o leitor num torcedor da Elise. Eu quero que o leitor, Marcelo Bronstein e Silvia leram, e a minha ideia sempre foi que a pessoa estivesse ali vivendo os dramas, né, e as pequenas esperanças da Elise, tentando escapar do nazismo. Então é um livro escrito como um livro de suspense. E é muito difícil falar desse livro sem entregar um pouco da história, do desfecho da história. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Peço desculpas, eventualmente, se vocês tiverem interesse em ler o livro, já vão ler o livro com algumas informações que eu gostaria que o leitor não tivesse de antemão. Eu queria que o leitor lesse o livro, né, vivendo aquilo tudo que ele estava passando e torcendo, né, para um final feliz da história. Mas então, eu sempre soube desse meu avô, judeu-alemão, Ernst Heimann, que veio para o Brasil em 1934, foi o único da família que percebeu desde o início o perigo que havia se instalado na Alemanha. Então, Hitler assume o poder em 1933, o poder total em 1933, em janeiro de 1933, e meu avô, em março de 1934, já se encaminha para o Brasil. Antes disso, ele já tinha saído da Alemanha. Antes disso, ele já tinha ido para Estrasburgo e depois para Paris. Ele percebeu de antemão que aquilo ali não ia dar certo, que ia chegar a ele. Enquanto a Elise tinha uma origem muito aristocrática, né, uma família muito rica, tinha cervejaria, tinha indústria de bebidas, tinha um hotel, ela achava o tempo inteiro que aquilo não chegaria a ela, que era algo passageiro, que não ia durar muito, que não chegaria a ela de maneira nenhuma. Ela tenta se enganar, e isso o livro deixa muito claro, né, o tempo inteiro. Ela dissimula, ela mente, ela se engana. Inclusive a gente vai vivendo uma angústia, porque você fala, meu Deus, por que ela não pega logo esse navio e ela não vem? E ela vem visitar o filho dela, o Ernest, que seria o seu avô, né? Mas ela não fica, e é muito angustiante de ver que ela não está percebendo aquele monstro que está chegando e que está ao seu encalço. Mas eu acho interessante você contar como a família era absolutamente integrada nessa cidade onde eles viviam, né? E a gente poderia até, eventualmente, ler um trechinho que eles tinham macieiras e várias árvores de peras e distribuíam as frutas quando tinham muita colheita, muito bacana. Os judeus alemães, de um modo geral, eles eram muito integrados à cultura alemã, assim. Eles não viviam, né, uma realidade à parte, um mundo à parte. Obviamente que eles tinham lá, né, tinham a vida deles, entre a comunidade judaica, mas meu avô, por exemplo, estudou música numa escola protestante. Eles não tinham nenhum tipo de preconceito, eles eram muito integrados à cultura alemã. E isso para a Elise era muito complicado de entender, porque ela estava sendo agredida por cidadãos do próprio país. Era uma pátria assassina. Era a pátria dela, ela se sentia alemã. Ela era originalmente de uma cidade chamada Benchen, que hoje em dia se chama Sbajin, na Polônia. E o meu avô, o marido da Elise, o pai do meu avô, ele era de Opel, né, e hoje em dia é Opole, na Polônia. Né. Mas as duas cidades ficam a 250 quilômetros mais ou menos cada uma da outra. Os alemães sempre foram, os judeus alemães sempre foram muito integrados à cultura alemã. Muito. Ela se sentia alemã. Meu avô se sentia alemão. Meu avô era apaixonado pela Alemanha. A Elise era muito religiosa, a gente frequentava a sinagoga. Meu avô não, nunca foi. Mas isso era o que doía mais. Era ver o próprio país se voltando contra ela. Ela não entendia isso. Lacombe, quando a sua irmã traduziu as cartas, ela te entregou um lote de 200 cartas que vocês nem sabiam que existiam, né? Não, foi quando sua avó faleceu aqui no Rio, que aí vocês viram no apartamento e descobriram essas cartas que nunca tinham sido reveladas que existiam, né? Isso foi algo que a gente descobriu também na pesquisa que a minha irmã fez. Hoje em dia é muito fácil pela internet.
A minha irmã caçula, a Cristina, mora na Alemanha desde 92. Ela se casou com um alemão e foi para a Alemanha e está lá até hoje, tem 3 filhos alemães, ela é uma alemã. Né? E a gente descobriu que não era só no nosso núcleo familiar que não se falava sobre o assunto nazismo ou holocausto, mas em todas as famílias que a minha irmã localizou, de primos distantes do meu avô, de parentes nossos, e aí no mundo inteiro, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Bolívia, Argentina, África do Sul, Inglaterra, França, Israel, todos os parentes que minha irmã conseguiu encontrar, contactar, todos disseram a mesma coisa. Ah, meu pai, meu avô, minha mãe, ninguém falava no assunto, ninguém tocava no assunto. Então, por exemplo, eu me lembro quando eu era pequeno, deixa eu contar rapidamente. Meu avô Emerson vem em 34 para o Brasil, em março de 34, e conhece a minha avó, que é o que dá o contraponto mais leve para o livro, né? Elizabeth Baiana, ela é filha do Gastão Baiana, que não sei se alguém conhece o Rio, é um nome de rua, o professor Gastão Baiana no Rio, uma rua até importante que liga Copacabana, Lagoa, na Zona Sul. Ele foi o primeiro arquiteto do Brasil, foi fundador do IAB e foi um morador pioneiro em Copacabana. Né? E ela era, né, Gisa, minha mulher, conheceu muito bem, ela morreu com 96 anos de idade, era espiritada, elegantérrima, Silvia Popovic, assim, semelhança, né? Mas assim, espiritada e uma personalidade super forte, um gênio, assim, mas super bem-humorada, um humor ácido, uma figuraça. E meu avô, quando chega ao Rio, ele vai morar numa pensão no Flamengo, na Zona Sul, e depois de um tempo ele se muda para uma pensão em Copacabana, por acaso na rua Paula Freitas. Minha avó morava na Paula Freitas 16, que era na quadra da praia, em frente à praia de Copacabana. E meu avô foi morar numa pensão na Paula Freitas 33. E ele indo para o trabalho na Rio Branco, depois eu vou contar a nossa história, assim, porque é uma história muito legal para Silvia, nesse livro. A gente nem se conhecia, a nossa ligação veio de muito antes da gente. E meu avô pegava o bonde em frente à casa da minha avó, né, quase na esquina da praia. E ele fumava cachimbo. Ele estava tentando acender o cachimbo dele, ele riscou o primeiro palito, não conseguiu, o segundo palito não conseguiu, e ficou sem palito de fósforo. E a mansão, a casa do Gastão Baiana, onde minha avó morava, era uma casa enorme, uma casa enorme. Hoje em dia é um hotel, era um tipo de trocadeiro, hoje em dia tem um outro nome, Hotel Arena. É um prédio enorme, um quarteirão inteiro em Copacabana. E a minha avó, muito espiritada, estava na janela. Meu avô era um cara alto, 1,90, fortão, bonitão. E minha avó já estava na janela, paquerando meu avô há muito tempo, e faz sinal para ele: eu hei de levar uma caixa de fósforo, espera um pouquinho. E ela vai, e o Gastão Baiana, o pai da minha avó, se casou com uma francesa. Né, e eram 6 filhos, eles falavam, uma família franco-carioca. Eles falavam francês em casa, minha avó estudava numa escola francesa. E ela ficou encantada com aquele homem enorme, bonitão, grandão, ombros largos, que era tudo que ela queria, né? E ficou encantada que ele falava francês perfeitamente. E se apaixonou por ele, não sei se por ela, mas ela tinha uma personalidade tão forte que de alguma forma levou. o laçou. Então, esse meu avô, como eu disse, infelizmente morreu quando ele tinha apenas 3 meses de idade, mas essa minha avó foi muito presente na nossa vida. Minha mulher conviveu com ela muito tempo, ela morreu em 2006, só aos 96 anos de idade. Né? Mas a vida inteira a gente quis saber mais desse avô judeu, alemão, da história da família. A gente sabia que meu avô fez tem um caderno de notas dele, anotações para um possível livro de memórias que ele acabou nunca escrevendo. Então a gente sabia da história da cervejaria, que a gente tinha uma cervejaria na Alemanha e tal. Mas ela não falava do assunto. Quando eu descobri pequeno na escola, estudando a Segunda Guerra, que minha avó tinha estado na Alemanha para conhecer a sogra, para visitar a sogra, nós já tínhamos vindo a Elisa, em 1937, imagina, ali pré-guerra já, né, o nazismo instalado desde 1933, eu falei: vó, mas me conta, você viu os nazistas, você viu aqueles Você foi lá? Como é que foi? Ela, foi. E tudo era monossilábico, não falava, não se aprofundava. E a gente descobriu, minha irmã e eu, ela conversando com todos os parentes que a gente localizou, que era uma maneira de se proteger, de não viver de novo o sofrimento que os antepassados tinham vivido. Né? E aí a gente perguntava: mas não tem documentos, cartas? Não é possível que meu avô não tenha trocado cartas com os parentes na Alemanha, com a mãe dele, com os primos, com os amigos? Não tem nada. Não tenho nada.
E aí, quando ela morre em 2006, a gente vai desmontar o apartamento dela em Copacabana, porque eles foram moradores pioneiros em Copacabana, e os 6 irmãos moraram a vida inteira em Copacabana. Eu odeio Copacabana. Copacabana, um horror. Minha avó, meus tios, avós adoravam Copacabana. E a gente vai desmontar o apartamento dela na Rua Anhangá 12, e a gente abre um armário e descobre uma pilha de cartas, assim, um cerca dele. A gente nunca contou uma por uma, porque tem vários documentos da parte de indenização de guerra, também houve um processo longo, mas na faixa de 300 cartas. E a grande maioria cartas da Elise enviadas para o meu avô e para a minha avó. Essas cartas só começam a ser guardadas quando meu avô fica noivo da minha avó, Lisete. A gente chama Elizabeth, a gente chamava de Lisete. Porque meu avô não guardava nada, né? Minha avó teve esse cuidado, escondeu da gente que tinha essas cartas, mas guardou tudo muito bonitinho. E aí a gente desmontando aquele apartamento, minha irmã da Alemanha tinha vindo para o enterro da minha avó, a gente pega aquele calhamaço de cartas, tudo em alemão. A gente foi estudar alemão muito depois, estudando 2 anos, mas não aprendemos quase nada. É uma língua bem... Vamos até as declinações. Começou o negócio de declinação, aí já embaralhou. E minha mãe enviou isso para minha irmã caçula, que está na Alemanha desde 92, falei, Cristina, só você pode entender isso. Então leve. Se você tiver vontade um dia, você traduz. Você Quanto tempo ela demorou traduzindo as cartas? Ela levou em 2006. Esse livro foi lançado em dezembro de 2016, 10 anos depois. Só que ela, de novo, a mesma história, uma história se repete, ela também se protegeu. Ela também, como minha avó fez, como todos os outros parentes localizados fizeram, ela largou ali, num canto. Acho que para começar, foi um processo de uns 4, 5 anos, por aí. Quer dizer, de novo essa tentativa de sufocar o sofrimento que a gente herdou de geração a geração. Então, eu acho que no total ela levou em torno de 1 ano e meio. Foi um trabalho hercúleo, um trabalho pesado. No livro a gente tem algumas fotos das cartas, eram manuscritas, né? Não tinha computador, impressora, máquina de escrever. Até meu avô tem algumas cópias de cartas dele para Elise datilografadas, mas as dela para ele todas manuscritas, né? Uma letra bem difícil e com um alemão que mudou muito. O alemão hoje em dia é falado de uma maneira diferente. Mas ela traduziu essas cartas. E imediatamente começa a me mandar e-mails. Tipo assim, olha, a história é impressionante. Assim, tem coisas que a gente tem que contar. A gente não pode guardar isso. A gente não pode mais viver nesse silêncio. Né? A gente tem que contar essa história. A gente precisa contar essa história. E rapidamente me convence de que realmente teríamos que aproveitar esse material de alguma forma. E aí, quando ela vem de férias em 2016, eu levei 1 ano para escrever esse livro. Foi um processo bem rápido para um livro desse tipo. E você escreveu ainda trabalhando na Globo, quer dizer, Sim. Você não em nenhum momento se liberou? A minha mulher, porque a gente queria ter lançado esse livro em maio de 2015, porque eram 70 anos do fim do nazismo na Alemanha. O nosso esforço para lançar esse livro em maio de 2015 isso foi enorme. E eu não estava conseguindo, porque eu trabalhava muito. E aí pedi autorização para minha mulher para me deixar tirar férias, né, e não viajar. E ficar em casa no computador escrevendo, lembra disso? E ela permitiu. Foi um amor. E você teve alguma dificuldade na construção porque uma coisa é você pegar as cartas, que basicamente nas cartas é uma troca muito simpática e muito polida de oi, como vai, como você está aí, como está a vida no Brasil, estamos torcendo, aí quando tem um netinho, né, quando vem seu pai e tal. Mas aí é construir uma história interessante, que vai prendendo o leitor, como você prende até o final, dando os ingredientes da época, de comportamento, de como se vivia, você fez pesquisa, você teve alguma dificuldade nessa construção? Eu fiz muita pesquisa, eu li vários livros, a gente foi assim, coisas que acontecem na nossa vida que são inacreditáveis. Eu falei, bom, eu não quero fazer pesquisa na internet. Sabe? Eu sou neto, parte de mãe de um imortal da Academia Brasileira de Letras, Américo Jacobina Lacombe. Eu cresci em uma biblioteca com 30 mil volumes, na casa do meu avô, nós éramos vizinhos de rua. Eu sou muito disso aqui, de livro. Tudo bem, me rendo tecnologia, também não sou um cara arcaico, mas eu queria livros.
E a gente foi à Livraria Argumento, que mora na Barra da Tijuca, no Rio, tem um shopping por frente, a gente foi à Livraria Argumento. E eu falei, bom, vou encontrar livros aqui. E encontrei um livro que chama Supporting Hitler, que escapa o nome do autor, apoiando Hitler, e mais uns 2 ou 3, eu esqueci o nome, Robert, alguma coisa, eu tinha que perguntar. E inacreditável, assim, os livros eram, eu comprei 3 livros, né, sobre nazismo, e me ajudaram muito. Muito, porque eu queria... Porque você vai colocando os acontecimentos, a linha do tempo, como, na verdade, o partido vai conquistando ali o seu lugar e avançando, e também avançando em cima das coisas judaicas, das posses, dos patrimônios, e também com as leis cada vez alienando mais. Porque a minha ideia não era fazer, obviamente, um ensaio histórico, né? Eu queria fazer um romance. Tudo bem, é uma história real, mas é um livro que tem uma cara de romance. Mas eu queria mostrar como a vida de uma alemã judia foi afetada em todo o processo, né, de segregação até a parte final. Né, perseguição até... Bom, vocês conhecem a história. Eu queria mostrar a vida de uma pessoa comum. Eu não queria ficar falando lá, na data tal, o Hitler estabeleceu que os judeus não podiam mais frequentar a universidade. Eu queria falar disso e mostrar um caso pessoal da minha família, que tem uma história maravilhosa. Quando o Hitler decide que os judeus não poderiam mais frequentar a universidade na Alemanha, meu avô tinha um primo, Heinz Köppler, que era assim, uma sumidade. Ele fazia faculdade em Berlim de Direito, era um gênio, era o primeiro da turma, e teve que abandonar o curso, era a lei. E aí um professor dele, né, da faculdade de Direito, um cristão, protestante, ele falou, não, você não pode abandonar o curso, você tem que continuar estudando, você é brilhante, você tem que continuar. E aí faz contato com Oxford, na Inglaterra, a Universidade de Oxford, e consegue que o Heinz Köppler vá para Oxford, seja aceito, e continue estudando em Oxford. E aí ele consegue levar a irmã caçula da Elise, que era a mãe dele, e a irmã, a Rani, e a Trude. E eles vão os 3 e se salvam por isso. Né? E outra história que eu ia deixar para o fim, mas já que falei do Heinz Köppler, eu vou falar também, ele se torna um cara extremamente importante em Oxford, e ele cria em Oxford um instituto chamado Wilton Park, que existe até hoje. Wilton Park era o nome de um campo de concentração na Inglaterra que recebia prisioneiros alemães, nazistas. Né? Ele cria um instituto em Oxford, que existe até hoje, o Wilton Park, que promove o diálogo entre povos, entre comunidades que tenham conflitos e confrontos, que é uma tentativa de conciliar pessoas, né, que pensam de forma diferente, que têm interesses diferentes. Super interessante. Então, o livro, eu queria que fosse um livro palatável. Eu não queria um ensaio histórico, mas eu queria, obviamente, que tivesse todas as informações de todas as leis que estão sendo implementadas pelos nazistas e que foram afetando a vida dos judeus. Né? Mas é um livro que tem diálogos, porque as cartas, essas 300 e tantas cartas, eu usei de 3 maneiras diferentes. Algumas simplesmente me serviram como fonte de informação. Então, as informações delas estão diluídas, né, no texto. Algumas são publicadas na íntegra, inclusive as 2 que abrem. Eu posso ler o trecho de uma para vocês entenderem, né, como é que foi o processo. E outras eu transformei em diálogos. Então, os diálogos, tudo bem, obviamente não foram aquelas palavras que foram ditas nos diálogos que estão no livro, mas todos os diálogos que estão no livro estavam contidos nas cartas. Cito um exemplo. A Elise, ela, durante todo esse processo que o livro conta, ela vai pensando e vão aparecendo vários planos de fuga, de como escapar do nazismo. Uma hora ir para o Canadá, uma hora ir para Israel, que ainda não era Israel, né? Palestina. Uma hora é ir para Santa Catarina, por exemplo. Então, meu avô já estava no Rio de Janeiro, e a Elise recebe a visita de um cunhado, o Levi, e tem uma carta dela para o meu avô dizendo: o Levi esteve aqui hoje, apresentou um plano, a gente pode comprar uma fazenda em Blumenau, a fazenda tem tantos acres, ela tem isso, tem galinheiro, tem não sei o que, tem não sei o que. Publicar essa carta na íntegra seria muito chato. Né? Então, o que eu faço? Eu imagino o conto da Elise, da minha bisavó, com o Levi. Então, eu descrevo ele chegando ao apartamento dela, que a gente visitou, minha mulher foi comigo, a gente conseguiu visitar o apartamento onde ela morou até
acontece? Eu vou acabar contando no final, até ter que deixar o apartamento. Então, eu transformo esse encontro que está descrito para o filho dela, por exemplo, olha, tem esse plano, o que você acha? Compra essa fazenda? Eu consigo pagar aqui da Alemanha. Blumenau é muito longe do Rio, então eu coloco esse diálogo no livro. Então o livro fica mais palatável, fica com cara de romance. Né? Então, nesse sentido, eu trabalhei assim. E para vocês entenderem como é que funciona, o primeiro capítulo do livro, eu estou sem óculos, mas eu acho que eu consigo enxergar. Será que o meu adianta? Não, eu até estou na bolsa, mas eu consigo, porque meu braço é longo. O primeiro capítulo é bem curtinho, chama-se Primeiras Cartas, porque, como eu falei, essas cartas foram guardadas só a partir do noivado do meu avô com a minha avó, do Ernest com a Lisete, com a Elizabeth. E a primeira carta é bem curtinha, ela simplesmente fala, que bom, senhorita Lisete, meu filho Ernest e a senhora estão se entendendo, quero muito conhecê-la. E na segunda, é algo que vai acontecer até um certo momento, ela fala do nazismo sem falar do nazismo. Então ela diz que... só vamos fazer... Aqui. É rapidinho. Querida senhorita... Opa, vai ficar bonito. Querida, é de Berlim, 1º de novembro de 1935. Querida senhorita Lisete, fiquei muito feliz com a sua carta. Vivo sempre com medo de que alguma coisa aconteça e eu não possa ir ao Brasil na primavera. O que iria me deixar, agora, por 2 motivos muito tristes. Então, ela fala do nazismo sem falar do nazismo. Isso é algo que vai acontecer até que ela tenha uma crise nervosa, ali um pouquinho depois da noite dos cristais, né? Acho que vocês lembram, né? Todo mundo deve ter estudado, quando as lojas dos judeus e sinagogas foram atacadas pelos nazistas, e aquilo a fez ficar realmente aterrorizada. E mais do que isso, eu falei, ela era aristocrata, era muito rica, e ela gostava de casas de banho, e os judeus são proibidos de frequentar as casas de banho. E ela entra numa crise nervosa absurda, e ela vai passar uma temporada com o irmão dela, o Alex, em Bruxelas. Né? E aí, é uma carta que eu preciso encontrar no livro, que é a primeira carta em que ela fala para o filho a real situação. E aí ela fala o que está acontecendo. E nessa carta eu fico arrepiado, porque é algo que mexe muito comigo. Eu já chorei outro dia no programa, não posso chorar hoje de novo. Né? E é algo que minha irmã, caçula, Cristina, o livro, ela fala, a gente precisa escrever esse livro, contar essa história, por conta do que está escrito nessa carta, que é a primeira que Elise descreve o que está acontecendo com ela. Porque as outras eram todas dissimuladas. Ela fala, mas não fala. Ela cria uma realidade à parte. Ela se sente inatingível. Mas essa que ela fala, como é que ela termina? Não contem para ninguém. Não contem para ninguém. E a minha irmã fala, isso para mim contem para todo mundo. Espalhem para todo mundo. Você quer dar uma procuradinha na carta? Enquanto eu vou ler um trechinho aqui para um pouco ilustrar aquilo que eu falei, de como... Eu falei para o Lacombe que o que eu acho interessante nesse livro é como realmente você vai notando a deterioração da situação financeira dela, não porque os negócios não iam bem, mas porque o partido nazista vai cerceando de tudo quanto é forma as atividades judaicas. Porque no e início, os negócios, né? No início, os nazistas eles até incentivavam o êxodo dos judeus. Eles queriam que os judeus fossem embora. Ela disse Só que o que acontecia? Os judeus tinham posses normalmente, né? Não eram pessoas pobres na maioria. Né? Então, eles vendiam o que tinham, as propriedades, e esse dinheiro era expatriado, ele ia para fora do país. E eles falavam, peraí, os caras estão levando os marcos para lá, eles estão acabando com as nossas divisas. Então chega um momento... E eles não deixam mais fazer isso. Eles querem ir? Eles podem ir, mas eles vão ter que deixar aqui tudo que eles têm. Então, tudo que a gente tinha, o casarão que a gente descobriu, assim, a gente achou que tivesse sido, destruído. O casarão da minha família está de pé até hoje. Tem fotos que no livro é preto e branco, acabou não dando contraste. Meu celular é impressionante. Eu tenho a foto de 1909, nem sei, a gente não sabe o ano exatamente, do casarão, e eu faço assim com o celular, e eu tenho a mesma foto agora.
em cores, é uma sede da Cruz Vermelha, é um casarão enorme. Tinha 120 cocheiras. Vocês têm 120 cocheiras no fundo. Na cidade de Opel, que hoje está na Polônia. Na Polônia. A cervejaria, o hotel, a gente não sabe o que aconteceu, que era em Betim, que era da parte da Elise. Mas a indústria de bebidas, que era uma cervejaria, tudo isso, os nazistas chegam para eles. Se vocês querem ir embora, vocês podem ir, ainda podem. Mas o que vocês têm, vocês não vão levar. Eu vou querer que você ache essa carta e depois que você conte aquela história do faqueiro, que eu acho incrível. Vai entregar de novo. Enquanto isso, eu vou ler um trechinho só que ele fala aqui um pouco da integração da família na cidade, né? A cerveja fabricada pelos Highborn vendia bem em feiras da região também. Em Opel e várias cidades próximas, sempre que havia um casamento, os pais dos noivos iam à última feira antes da cerimônia para comprar cerveja, vinho, aguardente, charuto e cigarros. Opel tinha na época em torno de 30 mil habitantes, era uma cidade organizada, calma. As pessoas costumavam se tratar com simpatia e consideração. Quando os pais de Ernst matavam um porco, mandavam preparar uma sopa de linguiça que era distribuída aos pobres, especialmente os que moravam nos casebres em frente ao velho cemitério da cidade. Quando peras e maçãs amadureciam no pomar da casa dos Highborns, cestas carregadas de frutas eram enviadas pela família para o asilo de velhos e para o hospital. Se algum vizinho dos Highborn estivesse gravemente doente, era costume jogarem palha na rua para reduzir o barulho dos cascos dos cavalos e das rodas das carruagens. A palha na rua também indicava aos adultos que era preciso controlar crianças menores. Ninguém podia brincar em voz alta. Nas festas de aniversário, fosse de Ernst, dos primos, dos amigos, eram servidas especialidades como os peixes de marzipan e chocolate feito em casa. E se era véspera de feriado judaico, ninguém podia usar a banheira dos Highborn. Ela estava sempre bem cheia e nela nadava uma grande carpa que seria o prato principal no dia seguinte. Para os judeus, o peixe simboliza a fertilidade e há várias receitas judaicas com carpa. Ernst teve uma infância feliz, junto à família, aos primos. Iam ao circo, ao zoológico, gostavam de passear em Breslau, a 80 quilômetros de Opel. Essa, então, a infância de Ernst, o avô, que, prevendo o que ia acontecer no nazismo, sai e vem para cá, para o Brasil. Elise fica lá, então, tentando vender a propriedade e tentando também cuidar de um filho, porque o Ernst tinha um segundo irmão, que era o Walter, que tinha síndrome de Down. E uma das coisas contadas no livro é como também Hitler acabou eliminando pessoas que tinham síndrome de Down, doenças mentais. Acho que 70 mil, né? Você fala que teve um ano que foram eliminadas 70 mil pessoas. Eu não me lembro agora o número de cabeça. Uma loucura. E esse próprio irmão nunca passou, nunca foi aprovada. Apesar de todo o desejo do Hitler e dos nazistas, a lei da eutanásia, de matar os deficientes físicos e mentais, nunca foi aprovada. Então, todas as mortes foram efetuadas sem que houvesse uma base legal. Bom, base legal para os nazistas. Triste, muito, muito triste. Eu encontrei aqui a carta. Oba! Então, a Elise esconde do Ernst, da minha avó, o tempo inteiro a situação, a verdadeira situação dela. Ela mente, ela dissimula, ela conta, mas não conta, ela cria uma realidade própria, né, para não passar vergonha. Ela tinha muita vergonha do que ela estava passando. E aí, até que ela tem essa crise nervosa e vai para Bruxelas, lá na casa do irmão. E aí ela fala... Eles acreditam que aqui existem determinações muito complicadas, referindo à Alemanha, para comprar as passagens. Aqui, quando são necessárias divisas para ir ao estrangeiro, é feita, na maioria das vezes, uma hipoteca de um terreno que lhe pertence. Ou seja, já não dava mais para você vender o que você tinha e simplesmente partir. A hipoteca é feita com juros de 3,5%, mas o terreno fica difícil de ser vendido. Se a pessoa... Conhecidos meus, muito ricos, se mudaram de um apartamento de 5 aposentos para um de 3 e venderam móveis que estavam sobrando. Por causa disso, acharam que eles estavam querendo fugir e confiscaram papéis no valor de 53 mil marcos. Corre um boato de que, se algum judeu morrer, os filhos só podem herdar uma pequena parte da herança, e não é uma lei provisória. Naturalmente, não estou planejando uma viagem para a qual eu precise de visa. Eu não estava planejando uma ida, da verdade, da minha avó para a Alemanha.
E aí ela continua falando. Como os meus nervos estão muito acabados, o meu irmão e a minha cunhada chamaram o médico rapidamente. Aí ela começa a contar, deixa eu ver, tem uma hora que ela... E ela começa a falar, olha, sobre o plano de ir para a Palestina. A gente tem, outro personagem muito interessante, porque a Elise, ela fica viúva, né? O pai do meu avô, Ernest, ele morre muito novo. A Silvia sempre me alerta sobre isso, né? Meu pai morreu com 49, o pai dele com 61, e o primeiro marido da Elise com 49 também. E ela se casa com Julius Besser, que era um comerciante muito bem-sucedido, judeu, alemão, e ele é pai do Alexander Besser, que é considerado um dos fundadores do Estado de Israel. Depois ele volta, ele vai para Israel, a Palestina, depois do Estado de Israel, ele volta para a Alemanha anos mais tarde, né? E se torna um grande escritor, um grande jornalista na Alemanha, e acaba se matando. Eu nem deixo muito isso claro no livro, porque a gente não tinha muita certeza, mas tudo indica que ele tenha se matado, ele é atropelado por um trem, algo bem estranho, e a gente descobriu, depois de o livro publicado, que ele tinha sido diagnosticado com câncer. E ele, né, acaba se matando. Mas era uma Depois figura... de ter ajudado um monte de gente Sim. a ir para Israel, porque ele Sim. atuou como... Ele seria o meio-irmão do Ernst. Né? Ele era um advogado super bem sucedido, e quando ele é impedido pelos nazistas de trabalhar, porque os nazistas implementam também essa lei, né, que eles tiram todos os advogados, os juízes, chega ao cúmulo de os advogados, os juristas, não poderem citar nenhum caso que tenha envolvimento de um advogado judeu. Então, por exemplo, você quer fazer uma referência a um caso... Uma citação, uma que é citação, muito não comum, pode, né? não pode, são eliminados. Né? E aí, como ele não pode mais exercer a profissão dele de advogado, ele se junta a uma organização que ajudava os judeus alemães a providenciarem os papéis, a legalizarem a ida deles para a Palestina. E ele se dedica a isso durante anos. Deixa eu ver se eu tenho algum trecho mais... né, significativo nessa carta, porque ela fala dessa história da casa de banho, mas eu devia ter feito umas marcações no livro. Mas é isso, ela, nesse momento, na casa do irmão dela, do Alex Bornstein, Em Bruxelas, né? em Bruxelas, é que ela abre o jogo pela primeira vez. E, mesmo assim, ela não é muito, né, detalhista, assim, ela não conta muitos detalhes. Ela tinha muita vergonha da situação dela, muita vergonha. Mas o cerco a ela vai apertando, vai apertando. Ela dispensa o plano de seguir com o Alex, com o enteado dela para Israel. Ela tem um plano de ir para o Equador, também não dá certo. Ela podia ter largado tudo, mas ela não queria largar, na verdade, o filho, que estava com síndrome de Down, e também ela tinha esperança muito de vender alguma posse e ir com algum dinheiro, porque também o Ernst tinha uma vida difícil aqui no Brasil, não é que ele estava super bem, então ele basicamente dependia dela, né? O meu avô, ele era um artista, né? E aí eu vou contar a história minha com a Silvia. Ele era um cara que adorava, como o Marcelo, era um cara que adorava música clássica, ópera, como você sabia trechos de ópera de cor, e um cara extremamente ligado à música erudita, desenhava extremamente bem, e há uma linha assim de... Meu pai também desenhava muito bem, o nosso filho mais velho faz desenho industrial, também desenha super bem. E ele sempre foi muito ligado à arte, de um modo geral, artes. Só que era uma família, primeiro uma família de cervejeiros, mas ele não tinha o menor jeito para isso, né? E o outro lado da família, os Bornstein, que era a família da Elise, né, era uma família de importadores e exportadores, trabalhavam com comércio exterior, né? E ele é empurrado para isso. E a história se repete comigo. Meu pai também me empurrou para outras faculdades. Eu fui fazer jornalismo, né? Quais foram as outras que você fez? Eu fiz estatística. Ah, tá. É que o meu pai era administrador de empresas, foi um grande executivo, foi diretor da Shell, da GAG, da GE e da Vale do Rio Doce, na época ainda Vale do Rio Doce. Foi o último emprego dele como executivo, depois ele montou o próprio negócio. E eles, quando surgiu a informática, na época ainda se falava informática, né? Na verdade, processamento de dados. Sou velho. E ele cismou que ele precisava ter, né, um filho nessa área, que era a profissão do futuro. Não estava de todo errado, mas não era minha, entendeu? Ele esqueceu de perguntar se eu queria. E ele diz, não, eu quero que você faça processamento de dados, que tinha um curso de tecnólogo em processamento de dados na PUC, que era o melhor do Brasil. E ele falou, mas tem que ter... Eu conversei com meus amigos da Fundação Getúlio Vargas, que ele era professor da FGV, e eles disseram que você tem que fazer também um curso de base matemática. Eu falei, como?
Além do processamento, tem que fazer duas. Tem que fazer 2 faculdades. E aí, eu sempre fui muito bom aluno, sempre muito esforçado, eu nunca tive muita dificuldade, eu sempre fui muito calmo para fazer prova, né? E aí, cara, na época era 29 candidatos para uma vaga na PUC, para processamento de dados, de desgraçada que passou. Passei em 10º lugar para estatística, assim, um negócio de louco. E aí eu fazia estatística de manhã na UERJ e processamento de dados, TI, hoje em dia, para atualizar, na PUC, tarde e noite. E aí fiquei nisso, estatística com 1 ano, eu consegui falar para meu pai, não quero. Não, tudo bem, tranca, mas continua com o processamento de dados. E ainda fiquei 2 anos, faltavam 6 cadeiras para me formar. Fiz Assembler, linguagem de máquina, imagina. Teu Fazia pai era conta em visionário. hexadecimal. Olha, lá para o Combi, seu pai era visionário, porque teve aqui, no final do ano passado, o Flávio Pripas, que é diretor do Cubo, e ele disse, você lembra, Bruno? 100% de empregabilidade na profissão de programador, engenheiro, construtor da linguagem. A nossa vida hoje é regida por algoritmos. Então, ou você aprende a falar a língua deles, ou eles vão mandar em você, que é o que já acontece com todos nós. Na PUC, a gente era procurado, assim, no 2º período, a gente já estava sendo procurado pelas grandes empresas para fazer estágio. Só que eu gostava. Aí, nisso, eu consegui não passar. Eu fui chamado para a Shell. E até a diretora de recursos humanos era muito amiga do meu pai, tinha sido subordinada a ele na Shell e tinha sido aluna dele na FGV, né? E lá fui eu falei, caramba, ainda vou ter que trabalhar, vou ter que estudar estatística de manhã, processamento de dados, ainda vou ter que fazer um estágio nesse negócio, estou ferrado, né? Aí, cara, recursos humanos é uma área bacana, né? Que a mulher fez lá a entrevista comigo, e um dia meu pai chegou em casa, uma arara, você não passou na primeira entrevista. Eu falei, mas por quê? Ela disse que você não tem o menor interesse pela área. Eu falei, você veja que coisa, né? E aí eu finalmente consegui, não quero essa porcaria. Aí fiquei 6 meses de vagabundagem, né? Playboy, ia pra praia, academia, fazia jiu-jitsu e tal. Umas namoradinhas, mas muito antes de conhecer minha mulher, obviamente, né? E até que um dia, 6 meses depois, meu pai falou, bom, essa mamata aí vai acabar, vou cortar tua mesada, você tem que fazer alguma coisa. Aí eu falei, mas eu não sei o que eu quero. Então vai fazer psicologia, vai fazer uma terapia. Preciso de água. Aí fui fazer terapia. E na terapia achei que podia ser psicólogo. Aí fiz 1 ano de psicologia. Teve isso. Eu queria ser escritor a vida inteira. Aí quando eu consegui dizer para meu pai que queria ser escritor, ele falou, quer escrever? Vai fazer jornalismo. E aí fui para o jornalismo. Mas tudo isso para dizer que eu estava repetindo a história do Ernest, do meu avô. Porque ele queria ser um artista, né? Um desenhista, ligado à música, ainda que não tivesse muito ouvido. Ele tinha feito uma faculdade de artes. Eu vou chegar lá. E aí a Elise não deixou. E os irmãos da Elise, todos ligados ao comércio exterior, também não deixaram. E aí ele foi trabalhar com o Alex Bornstein, que era o tio dele, mais ligado à mãe dele, e foi trabalhar com o comércio exterior, coitado dele, né? E aí depois ele se transfere para o Alex, consegue uma empresa em Hamburgo. Ele sai de Opel e vai morar em Hamburgo, trabalhar numa grande empresa de comércio exterior em Hamburgo. E aí todo dia, caminho do trabalho, ele passava em frente à Escola Nacional de Arte de Hamburgo, que existe até hoje, a gente já esteve lá. E ele falou, puxa vida, queria tanto. Até que um dia ele consegue falar para a Elise, já tinha um tempo no comércio exterior, falou, vou montar a minha carteira de clientes, eu já tenho uma certa experiência, vou conseguir administrar melhor o meu tempo e eu vou fazer o curso da Escola Nacional de Arte, de design gráfico. E ela falou, contanto que você não largue, né, o comércio exterior, beleza. Então, eu nem sei mais porque eu estou falando isso, porque eu entrei na minha vida. Mas... não, porque eles tinham uma vida dura. Sim. Então, o meu avô era muito infeliz no comércio exterior, muito infeliz. Em todas as empresas pelas quais ele passou, ele foi infeliz. Ele queria ser artista, foi trabalhar com o comércio exterior. E assim, não era especializado em nada. Ele vendia no livro dualista, assim, de limalha de ferro, tudo que você puder imaginar. Arame, fruta, batata, o que você pensar em produto, meu avô ou vendeu ou comprou. Coitado. E aqui no Rio ele veio morar ele vem para o Rio, em Petrópolis. 34. Então, aí ele trabalhou em várias empresas de comércio exterior antes de ir para Petrópolis. E aí, o único momento em que o meu avô foi feliz foram os 8 anos que ele passou na Bung Born. E ele chegou a diretor da Bung Born. E aí, quando o Silvio e eu nos conhecemos, fizemos um piloto para o nosso programa que está no ar desde maio, a gente se conheceu e a Silvia foi
pesquisar sobre mim, né? Eu não precisei, porque eu conheço a Silvia desde há muitos anos, sempre fui fã dela. Sim. E aí ela comprou meu livro sem me falar. Um dia eu estou na academia, toco meu celular, era a Silvia. Super emocionada, ficamos 40 e poucos minutos ao telefone. Falando, Lacombe, eu li o seu livro, li assim, uma sentada, foi rápido, adorei, super emocionada, e tem algo que eu preciso te contar. Eu falei, o que foi? Bom, aí ela fez, seu avô era uma pessoa muito frustrada. Eu falei, por isso. Eu falei, pois é, tudo que eu contei para vocês. Ele só teve um período legal, assim, que ele foi feliz profissionalmente no comércio exterior. Eu falei, foi. Aí foi o período que ele trabalhou na Bung Born. Ela, pois é, você sabe quem fundou a Bung Born no Brasil, quem presidiu a empresa? Eu falei, quem? O meu avô. Ou seja, nós temos uma ligação de 2 gerações anteriores a nós. É um negócio muito doido, né? Eu costumo dizer isso na coletiva de lançamento do livro, eu falei sobre isso. Eu falei, olha, Silvia e eu vai dar super certo, porque a gente tem essa ligação de 2 gerações anteriores. Eu preciso dizer a vocês que o meu avô trabalhou com o avô dela, e não só isso, foi o período mais feliz da vida profissional do meu avô. Então eu espero viver o mesmo com a Silvia, e tenho vivido. Silvia era o pai do Pedro Paulo? O pai da minha mãe. Migrou, de família italiana, que migrou de Buenos Aires para a Argentina com a família toda para fundar o Grupo Bung Born no Brasil, onde ele foi presidente durante toda a vida, o Grupo Bung Santista. O Bung existe até hoje, tiraram o Born, o Grupo Bung existe até hoje. E foi o Bung Santista. E o Bung Santista cresceu muito rápido, foi a primeira multinacional brasileira. Tinha pão de minuto, massa de bolo, lãs santistas, jeans, depois o negócio foi crescendo. Era samba, exatamente. E aí tinha uma sucursal no Rio de Janeiro. E o avô dele trabalhava com o meu avô. Quer dizer, é uma coisa assim. Que louco. Depois, tantos anos depois, a gente se reencontra. Quando eu li aquele livro, eu achei um negócio. Eu fiquei tão emocionada. Eu falei, não é possível uma coisa dessas. E o livro, olha, eu tive muito prazer em ler o livro lá. Como eu recomendo que vocês leiam, é um livro muito emocionante, que você lê assim, numa imersão. Marcelo também, recomendei que o Marcelo lesse muito, e o Marcelo leu também. Nós ficamos muito tocados, porque o livro é muito bem escrito, com essas Muito. essa Elise que não acreditava no que estava acontecendo, uma mulher milionária, rica, fina, chique, sabe? Quando você vê como ela vivia, o que foi acontecendo com ela, um negócio que vai te dando uma sensação muito real de quantos judeus viveram exatamente essa mesma situação, os alemães todos. É muito, muito importante. Então, esse é o lado, justamente, eu como Lacombe temos um pedaço que é católico da família, que também nunca foi religioso, mas nunca foi católico, e a parte judaica. E também somos os dois, somos filhos de mães judias, quer dizer, como diz o Marcelo, para os judeus, para Hitler a gente estaria no forno igualmente, mas para os judeus não somos considerados judeus, né? O suficiente. Então, essa Dicotomia. Mas o lado da família do meu pai, sim, Bacana. Eu tenho um trecho, eu estou tentando encontrar. os pais são de mães judias e... Tem um trecho que ilustra bem isso que a gente tem falado, da Elise inventar uma... Eu devia ter feito isso hoje, mas a gente rodou... Estou rodando São Paulo o dia todo, né? Diga. Falaram o suficiente de como foi difícil para ele, para o Ernest, aqui no Brasil, que se casa com essa Lisete, que veio também de uma família aristocrática. Eles eram donos de Copacabana, família Lacombe, depois era uma gente muito rica. Ele falou que era um pedaço de Copacabana, eles tinham uma grande... Esse era os Baiana. Os Lacombe também tinham muito dinheiro. Aristocrática brasileira ali, de franceses, chiquérrimos, e que foram muito preconceituosos com a rua. Eu costumo brincar que eu podia ter chamado esse livro de As Heranças que eu Nunca Vi. Porque, assim, tem herança... Não, mas aí de novo, olha, desculpem, vocês vão perder todo o suspense que o livro pretende criar, porque eu acabo contando tudo. A minha avó, a Lisete, a mulher do Ernest, do meu avô judeu-alemão, ela viveu com indenização de guerra até o fim da vida.
E quando você ganhava um processo de indenização de guerra contra a Alemanha, você assinava um documento dizendo que jamais reclamaria de mais nada. Então, mesmo a gente tendo descoberto, por exemplo, que o nosso casarão, que é o casarão dos Heilbronn, está de pé até hoje, a gente não pode reclamar. A gente seria muito mais complicado, porque hoje pertence à Polônia ainda, né? Inclusive é do governo polonês, o casarão. É uma sede da Cruz Vermelha, num prédio cedido pelo governo polonês, a Cruz Vermelha. Eu estou tentando achar... Desculpa, Mônica, eu tinha que ter marcado, feito todas as marcações. Tem um trecho que eu botei... Eu deixei... Eu até gravei no meu Instagram lá um trecho, eu leio o trecho todo, que é muito representativo do... Mas os Lacombe, por exemplo, a gente teve o melhor colégio do Rio de Janeiro, o Colégio Jacobina, durante muito tempo, foi o colégio da minha família. Otávio Lacombe foi o fundador e dono da Paranapanema, aqui em São Paulo, durante muito tempo. Era uma família de muito dinheiro. Tá Lacombe, eu falei que a plateia participa, e eu queria ver, então, se as pessoas querem fazer perguntas, porque a gente foi caminhando, empolgados, e muitas perguntas. Então, vamos lá. Como, desculpa? Nenhuma. Quando totalmente católica, né, meu pai foi batizado, fez primeira comunhão, foi coroinha, né? O meu avô, ele não era um homem religioso, era um judeu, né, mas não era um homem religioso como a mãe, como quase toda a família, os Bornstein e os Heilbronn eram muito religiosos. Meu avô não. Meu avô era ateu, não acreditava em Deus, não tinha a menor expectativa de que viesse um salvador em algum momento, não acreditava nisso, e era muito desligado de tudo. Eu gostava de ópera, de música clássica, de arte, de um modo geral. E o meu pai, como os Baiana, né, que é a mulher do meu avô alemão, eram muito católicos, né, a parte francesa, Boer e os Baiana, todos muito católicos. Meu pai foi totalmente educado na religião católica. Agora, teve um momento em que ele quis ser judeu. Quando o meu avô, o pai dele, morre, né, ele quer fazer uma cerimônia judaica para o pai. Ele queria porque queria. E aí ele vai a uma sinagoga, não me lembro agora qual foi a sinagoga do Rio que ele procurou, e se emociona, e consegue que fizessem lá, não sei como é que vocês chamam, uma cerimônia, né, em homenagem, como é que chama? Rezar o Cádiz. E ele ficou extremamente emocionado, assim, muito emocionado com aquilo. Tão emocionado a ponto de querer, agora eu sei, agora eu quero me tornar um judeu. O seu pai? Meu pai. Olha só. Mas ele começou a investigar como é que seria o processo, e ele, eu acho que eu vou ser um judeu de segunda classe. Então, para ele, foi bom, então eu não quero mais. Mas foi um momento em que ele falou, assim, eu me lembro dele falando sobre isso, foi a cerimônia religiosa mais linda que eu já fui na minha vida. Assim, foi extremo. Meu pai era um cara, Giza não conheceu, meu pai morreu muito novo, mas meu pai era um cara muito frio, muito distante. E eu tenho certeza que o jeito do meu pai tem a ver com o sofrimento que o pai dele viveu. Eu tenho certeza absoluta disso. Né? Que esse sofrimento atávico, né, que veio, né, sendo herdado de uma geração a outra, tornou o meu pai uma pessoa depressiva, né, introspectiva, melancólico. Né? Minha mãe, tadinha, se apaixonou por ele. Eles se conheceram numa situação, ela estudava na Sorbonne, literatura francesa, meu pai estava fazendo uma pós-graduação na Escola Nacional de Administração em Paris, e moravam juntos na Casa do Brasil e se apaixonaram, uma história de amor que começou em Paris. E aí eu tenho várias histórias assim inacreditáveis, que eu não sei se vale a pena contar, que a gente vai se desviar, mas eu tenho histórias assim absurdas, por exemplo, rapidamente. É uma história que eu rapidamente. Meu pai a vida inteira falou: eu quero ir a Paris com você. Eu quero levar você a Paris, eu quero levar você à Casa do Brasil, à cidade universitária, eu quero levar você aos locais que eu frequentava. Ele tocava trompete, pistão, eu quero levar você a um bar que eu toquei uma vez, e eu quero levar você a ENA, a escola onde eu estudei. E ele morreu antes. Eu fui aos 24 anos a primeira vez a Paris. E aí fui ao Louvre um dia, na saída do Louvre, eu estava hospedado na casa de uma tia, e me perdi. Uma época que a gente não tinha tecnologia nenhuma, eu tinha um mapa de papel, me perdi, falei, quer saber, eu estou em Paris, qualquer hora eu me acho, botei o mapa no bolso e falei, vou andar a esmo. Né? E, de repente, eu entro numa ruazinha estreitinha, pequenininha, um muro de pedra enorme, pouquíssimo movimento, mas umas 50 pessoas na frente de um muro, olhando um papel, né, fixado no muro. Eu falei, caramba, o que é isso? E aí fui olhar, Escola Nacional de Administração. Eu falei, hã? E aí fiquei estarrecido com aquilo. Eu falei, caramba, que coisa. Aí usava pochete,
E aí abri a minha pochete, peguei a máquina fotográfica e pedi a um rapaz, eram 50, que fizesse uma foto minha com um letreiro da ENA. Tem essa foto, botei no meu Instagram também. E outra coisa inacreditável, ele faz a foto, ele me devolve a câmera. Quando eu guardo na pochete, as 50 pessoas tinham simplesmente desaparecido, não tinha mais ninguém na rua. Se elas não estivessem ali, eu teria passado por aquele muro, porque não era a entrada principal da ENA, era uma entrada lateral, eu não teria visto. E aí eu começo a caminhar naquela rua, né, e com a sensação nítida de que meu pai estava ao meu lado, e choro copiosamente, assim, até que a rua desemboca numa avenida super movimentada e a sensação passa. E quando eu fui a primeira vez a Paris com minha mulher e meus filhos, rapidamente, meu pai e minha mãe, eles frequentavam muito o Le Consulat, ali em Montmartre, que era um restaurante que eles viviam naquele restaurante, né? E uma vez a gente foi a primeira vez a Paris e fomos a Montmartre, Giza, eu e meus filhos, e ela foi com umas anotações, ela vive pesquisando o tal do Moulin, não sei o quê, um restaurante que ela queria ir em Montmartre, beleza. E era difícil de achar, e procura, e pergunta aqui, entra no armazém, pergunta, achamos um Moulin, não sei o quê, um sábado, estava fechado. Eu falei, caramba, não é possível, sábado, Montmartre abarrotado, não é possível. Aí voltamos para o centrinho de Montmartre, vamos entrar nesse aqui, entramos, cheio de mesa vazia, vem um cara, reservei, não expulsou a gente. Meu Deus, aí fomos para outro, não tem lugar. Fomos. Daqui a pouco entramos num outro restaurante, sentamos, tinha uma mesa para 4 pessoas, nós éramos 4, sentamos, o resto tudo ocupado. Daqui a pouco eu olho para fora e vejo um toldo, eu tinha visto fotos dos meus pais no Le Consulat, e tinha um toldo vermelho e verde na frente. Eu olhei e falei, caramba, e eu saio, Le Consulat. Sabe, tem umas coisas muito doidas na minha vida. Muito. Gente, tinha gente querendo fazer pergunta por aqui. Eduardo. Consegue responder a essas pessoas. Mas a gente tem visto nos últimos tempos que nem o conhecimento, às vezes você mostrar que aconteceu isso, e a Elise passou por tudo isso, toda a sua família, a família de tantas outras pessoas, foram marcadas por isso. Como lidar com a negação hoje em dia, sobretudo no âmbito das redes sociais, todo mundo questionado coisas como o local. Eu acho que o objetivo principal do livro sempre foi esse, né? Mostrar, isso, a gente tem ensaios históricos muito bem escritos, a gente tem documentação, as pessoas continuam negando, né? Então, se você transforma isso em algo humano, né, se você pega as histórias pessoais, né, o livro tem documentação a rodo, né? Fotos, documentos, certidões, e as histórias, os relatos pessoais. Né? Acho que, na minha opinião, não tem como a gente negar. E o objetivo do livro era esse. Aquela carta que eu citei, que termina com "não contem para ninguém", minha irmã e eu entendemos dessa forma, contem para todo mundo. Né? Não vejo possibilidade de se negar algo que foi tão brutal e que marcou tantas gerações e marca até hoje. E você conta, Lacombe, no livro, que você também conseguiu recuperar boa parte da história ouvindo as versões de outros familiares que moravam em outros países, né? E que deram trechos da história do que tinha acontecido, né? Porque uma história ela é feita por várias versões e aí você monta a estrutura da história. Foi outra sorte muito grande. Os judeus são muito preocupados com genealogia, né? E a minha irmã localizou uma prima distante da gente, Judith Bellowitz, em Oakland, na Califórnia, e ela é genealogista. Ela foi assim primordial para porque assim, meu avô, esse caderno de notas para um livro de memórias que ele nunca escreveu, ele fala muito dos Heilbronn, na família do pai dele, mas dos Bornstein, que é a família da Elise, a gente tinha quase nada de informação. E a Judith foi quem nos ajudou muito nisso. E outra coisa que o livro serviu também, assim, quando a gente começou a conhecer, eu sempre soube que eu poderia ter a cidadania alemã,
mas eu sempre resisti muito a isso, porque a Alemanha, para a gente, era o país que tinha destruído com parte da nossa família. Tudo bem, eram os nazistas, mas a gente identificava com a Alemanha, é difícil dissociar, né? Então, eu não tinha uma relação de afeto com a Alemanha, eu enxergava a Alemanha como um país que proporcionou um sofrimento enorme para a minha família, que marcou meu pai, com quem eu convivi, não com meu avô, Ernest, mas com meu pai, sim, marcou. Eu tenho certeza que aquele sofrimento que meu pai sentia tinha a ver com que ele tinha aquela avó, aquela foto daquela avó da Oma num porta-retrato, que nunca aparecia, que nunca vinha, a Oma vai vir, a Oma, e ele nunca aparecia, quase nunca. Bom. Então, a minha irmã, quando se casa com o alemão, a irmã caçula, ela proporciona a gente a reconciliação, de certa forma, com a Alemanha, né? E aí tem outra história muito interessante, porque essa minha irmã caçula, ela conhece um alemão no Brasil, o Axel, que é meu cunhado, e se apaixonam, mas ela trabalhava aqui, estava terminando a faculdade, e ele volta para a Alemanha. Quando ela conclui a faculdade, ela consegue um estágio, mas ela consegue uma brecha e se manda para a Alemanha. E vai ficando, né? Vai meio que abandonando a vida dela no Rio, no Brasil, e vai ficando. Só que ela tinha aquele período de 3 meses, né, que ela tinha que ficar, e depois ela precisava sair da Alemanha, né? E a sorte é que o sogro dela, né, o pai do Axel, do namorado na época, era advogado. E ele falava: espera aí, Cristina, você é neta de alemão, e é por parte de pai, eu tenho certeza, sou advogado, que você tem direito à cidadania, né? Então, eu não sei como é que foi esse processo, porque o meu processo, eu tive que participar ativamente do meu processo de pedido de cidadania. A minha irmã mais velha também. E ela passou umas informaçõezinhas para o sogro dela e fizeram lá em Hamburgo, lá na região de Hamburgo, onde eles moram até hoje, um jantar que era um jantar de despedida da minha irmã, que ela voltaria na semana seguinte ao Brasil. Estava planejado esse retorno. E, nesse jantar, o sogro dela chega com um canudo e fala: olha, você não precisa mais voltar ao Brasil. E ele entrega para ela a certidão de cidadania alemã. E, de certa forma, quem lê o livro vai saber disso, o Hitler, várias leis foram sendo baixadas né, para afastar os judeus da Alemanha e da vida, né, normal da Alemanha, e uma delas, ele torna, em um certo momento, ele torna os judeus apátridas, ele tira a cidadania alemã dos judeus, né? Então, eu sempre resisti muito a ter a cidadania alemã, né? Primeiro porque não via nenhuma ligação minha forte com o país, não tinha uma ligação afetiva, não falo alemão, apesar de ter estudado 2 anos, falo uma coisinha aqui, outra ali. Mas a minha irmã fala sobre isso. Foi como que uma vingança nossa contra o Hitler. Então, tudo bem, meu avô, minha irmã tem 3 alemãezinhos, ela casou com alemão, os 3 nasceram na Alemanha, mas todos nós, eu, minha irmã mais velha, os meus 2 filhos, os 3 da minha irmã mais velha, todos nós somos alemães, né? Então, de certa forma, foi um jeito que a gente encontrou, não só de poder chegar na Europa e não passar por imigração, mas, muito mais do que isso, uma forma de nos vingar do que o Hitler fez, né, com o meu avô e com a minha avó. Fora que eles tiveram um problema que eu não citei, é uma das leis que foram baixadas também, conversamos sobre isso no café. O meu avô, a gente tinha dificuldade, a gente tinha todos os documentos do meu avô. Documentos de passaporte, carteira de identidade alemã, documento de entrada no Brasil da alfândega, mas nós não tínhamos a certidão de nascimento do meu avô. Não tínhamos. E procuramos algumas vezes e não conseguimos. Porque o Hitler baixou uma lei, em certo momento, que todos os judeus que não tivessem prenomes de origem judaica deveriam ter o nome alterado nos cartórios, em todos os registros. Então, os homens, Israel, e as mulheres, na Alemanha, Zara, mas Sara. Então, a Elise se torna Elise Sara, Elise Zara. Mas o meu avô não. O Ernest é suprimido e entra o Israel. E foi nessa que o pai do Axel, do meu cunhado, conseguiu a documentação, porque ele lembrou dessa lei. Ele foi pesquisar e lembrou. Não está encontrando o Ernest, eu vou procurar o Israel. É muito interessante você contar isso, porque no Museu do Holocausto, em Curitiba, eles mostram esses documentos onde as pessoas, homens, tinham o nome de Israel e mulheres, Sara. E muita gente passou por aqui e contou histórias de fugir. Boa parte dos entrevistados que passaram na História Contada
vieram antes e não sofreram com o nazismo, mas Está aqui, ó, a página muito legal você contar essa 239, história. é a certidão de nascimento do meu avô, que foi conseguida, não é original, obviamente, é da época em que ele nasceu, 1905, mas a que foi a cópia conseguida já na Polônia pelo sogro da minha irmã, Israel. Está aqui. Mas é que... Mas isso é um elogio, né? Sou. Mas é para o bem. Voltando a... Fala, Marcelo. É bonito. A referência. Mas para mim, o mais importante está em Berlim. O Museu do Holocausto de Berlim mostra que, apesar de eles nunca pagarem a conta, eles se esforçam. Com e certeza. Lá, uma vez que nós estávamos juntos, vendo alemães do interior, de vários lugares da Alemanha, vendo aquelas atrocidades com aquela cara assim. Falo isso pelos meus sobrinhos. Eu tenho 3 sobrinhos alemães, Hannah, Hendrik, Noah, e os três aprendem desde pequeno na escola. Tudo o que aconteceu, fazem visita, inclusive a campo de concentração. E são protestantes, cristãos. O Museu do Holocausto de Berlim tem essa grande importância. E um outro que contribuiu muito para também não se poder negar o Holocausto foi Eisenhower, general americano, que libertou o Gelsenberg. Tem vídeos no YouTube, algo impressionante. Fotografem, não. Vocês encontram. Fotografem tudo que algum idiota no futuro vai dizer que isso nunca existiu. Marcelo, a minha família, como eu citei no início, a gente sempre, esse sentimento, tudo isso foi muito sufocado. A gente não falava. Lista de Schindler, nunca vi. Nunca vi. Meu pai não queria saber, não queria ver, não queria ouvir falar e passou isso para a gente. Né? Era um negócio de maluco. Mas quando eu fui escrever esse livro, foi um processo dúbio. Assim. Foi maravilhoso me sentir próximo de pessoas que eu não conheci. Elise, eu me sinto hoje como se tivesse convivido com ela, com os meus tios avós, com o meu avô, com todos eles. Mas, ao mesmo tempo, eu, depois de anos, né, me protegendo, me mantendo afastado, eu tive que mexer ali. E aí eu li esses 3 livros, que eu lembro bem do Supporting Hitler, e fui atrás de vídeos. E eu não me lembro que campo de concentração é. Mas tem um campo de concentração que não sei se aconteceu em mais de um, mas tem no YouTube isso. Um vídeo, um filme feito na época. O campo é libertado e não me lembro se eram os americanos, eles mandam os alemães todos fazerem fila, mulheres, adolescentes, e as pessoas vão com lencinho, porque tinha corpos, e fazem
aqueles alemães todos percorrerem o campo de concentração, olhando tudo. É algo assim inacreditável. É impressionante. Eu não me lembro. É impressionante, é impressionante. Tinha duas perguntas aqui, você queria, e depois o Jacques, diretor da Federação Israelita, meu colega. A indenização, você diz? Dentro desse processo de não devolução de bens, não reconhecimento, tem um esquecimento histórico. Porque você falou que agora é uma sede da Cruz Vermelha. Isso, meu celular está contigo? Então, o que acontece? Essa reconstrução simbólica do lugar, ela, em geral, é acompanhada por uma reformulação histórica, onde a história é trabalhada de uma outra forma. Olha, Então, como que você vê essa questão da visibilidade do bem material como um processo de se manter realmente a versão, a história tal como ela foi? Eu decidi, a gente tinha uma documentação vastíssima sobre o processo de pedido de indenização de guerra. Foram 3 advogados, não me lembro de cabeça, mas se não me engano foram 3 advogados, foi um processo muito longo. O meu avô alemão, Ernst, ele morreu antes do fim do processo. Então a guerra termina em 45, meu avô morreu em 66, só aí já são 21 anos. Né? Foi um processo muito longo, que a gente tem documento sobre esse processo dos 3 advogados, são pastas e pastas e pastas. Eu considerei, e falei isso com a minha irmã, falei, olha, eu acho que eu não vou me aprofundar, não vale a pena você traduzir tudo isso, porque vai ser algo muito técnico, algo muito técnico, não ficaria interessante, não é o objetivo da gente. O que eu sei te dizer, o processo foi contra o governo alemão, a gente venceu esse processo, o herdeiro da Elise era o meu pai, e ele abriu mão, né, para a minha avó. E é inacreditável, né? Porque a minha avó viveu muito mais do que meu pai. Então, se meu pai... Dá a impressão que seria um erro, né? Você abrir mão sendo novo, uma pessoa muito mais velha que você, a indenização vai ser paga só para aquela pessoa. Meu pai viveu até os 49 anos, a mãe dele até os 96. Então, o que a gente conseguiu descobrir é isso. Quando o processo foi ganho, a minha avó e meu pai assinaram um documento dizendo não reclamaremos de mais nada, mesmo estando na Polônia. Não temos condições. Então, isso aqui você pode ver. Esse aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, está bem pequeno. Esse aqui é o casarão da minha família em Opel, em 1900 e quebradinho. Você vê que tem as carroças, não dá para ver direito. E aqui está ele, hoje. Ele é assim, é a sede da Cruz Vermelha. Então é isso e isso. É algo inacreditável, mas a gente não tem como reclamar. Não tem. Vamos ouvir a pergunta do Jacques? Pela sua narrativa, é fácil perceber que a sua irmã tem um papel preponderante, muito importante na preparação do livro. Se ela da Alemanha divulga essa história, ela está preocupada em fazer transmitir aquilo que ela conseguiu aprender na Alemanha. Isso é uma frustração terrível nossa, porque os alemães, como o Marcelo falou, eles têm um interesse enorme por esse período. Eles têm ainda neles um sentimento de culpa enorme, né? Eu vejo pelos meus sobrinhos, eles estudam isso, eles vão a museus, a Hannah já foi a campo de concentração, a mais velha, né? Mas, infelizmente, a minha irmã fez vários esforços para a gente conseguir lançar o livro na Alemanha, numa versão em alemão. E, infelizmente, até agora, não conseguimos. O que a gente conseguiu? A última vez que eu fui à Alemanha, a gente conseguiu ir a um programa de rádio. Mas é um programa de rádio para a comunidade brasileira, né? A Rádio TID, de Hamburgo, que é feita por 3 pessoas, são 2 alemães e 2 brasileiras, né? E é um programa que uma parte é falada ele é bilíngue, ele é falado em português e em alemão. Então, o máximo que a gente conseguiu divulgar na Alemanha foi isso. Minha irmã fez contato com várias universidades alemãs, a gente conseguiu o contato de uma judia argentina,
não me lembro agora de que universidade, mas que publicou um livro, também não vou me lembrar, mas um livro de um brasileiro, né, sobre também a história da família dele, judia alemã, e conseguiu lançar esse livro em alemão. A gente fez contato, mas não tivemos resposta. Até hoje não tivemos, uma grande frustração. Grande frustração. Bom, eu falei que a gente não ia dar spoiler, mas a gente vai dar o spoiler do faqueiro, porque é tão bonita essa história que você podia contar um pouquinho, que é, para mim, uma das partes mais emocionantes também. Bom, a Elise, ela tinha muitas posses, né? Ela tinha obras de arte, ela tinha tapetes, ela tinha pratarias, e o cerco a ela começa a apertar, começa a apertar, começa a apertar. E ela tinha uma cunhada que era protestante, cristã, casada com um dos irmãos dela. E quando ela percebe que talvez a coisa, né, não ande bem para o lado dela, ela começa a distribuir alguns bens pela família, e principalmente para essa cunhada dela, que ela era protestante e, portanto, não seria atingida pelo avanço dos nazistas. Ela manda uma parte dos bens dela para um armazém no Porto de Hamburgo, pensando já numa fuga para o Brasil. Então, uma parte fica no Porto de Hamburgo, nunca mais vimos nada do que foi enviado para esse armazém. E ela manda, eu tenho um faqueiro, então ela tinha um faqueiro enorme, com um H de Heiborn, né? E ela manda uma parte desse faqueiro para essa cunhada. E uma parte desse faqueiro já tinha sido enviada para minha avó, no Brasil, né? E esse faqueiro, a minha vida inteira, a minha avó falou, esse faqueiro vai ser seu. Eu tenho 2 irmãs que se casaram e perderam o Heiborn, né? Hoje em dia você pode manter o sobrenome, hoje em dia, na minha época não podia. Então, minhas irmãs, a mais nova é Günther, e a mais velha é Gouveia. Então, eu sou o único Heilborn, então o faqueiro, desde pequeno, eu sabia que aquele faqueiro seria meu. É um faqueiro que a gente tem lá em casa, o faqueiro de prata, é super bonito, né? E, bom, o faqueiro está comigo. A gente não sabia que uma parte desse faqueiro tinha sido enviada para essa cunhada da minha bisavó. Que, na verdade, vocês tinham um faqueiro que a Era um faqueiro Elise enorme. tinha mandado para o Ernst e para como presente de casamento. E para a Lisete como presente de casamento. Então, E que eu herdei. esse que você herdou. E que eu herdei. E quando a minha irmã começa a localizar os parentes do meu avô espalhados pelo mundo, ela localiza no Canadá 3 primas distantes do meu avô, né? Elas eram netas de uma irmã da Elise. E uma dessas 3 primas do meu avô, ela, apesar de morar no Canadá, eles se refugiaram no Canadá, foram todos para o Canadá e se salvaram, ela ia muito à Alemanha, porque ela tinha encontros anuais com colegas de colégio, era um grupo de colégio muito unido. E minha irmã consegue fazer contato com ela e consegue algumas informações. Ela fala, olha, eu vou para uma região onde eu estudei, eu tenho um encontro anual com minhas colegas de colégio, eu gostaria muito de conhecer você. É perto de Hamburgo, não é muito longe, eu gostaria de... E marcam, então, de se encontrarem. E ela chega com um embrulho enorme, né, embrulhado num papel amarelo, e carregando aquele peso, e minha irmã fez menção de pegar, e ela, não, isso depois eu vou dizer o que é, depois eu vou dizer o que é. E conversam, se emocionam, e lá no fim do encontro, ela fala, bom, então chegou a hora agora de te entregar esse embrulho aqui, porque isso aqui está comigo há 70 anos. A minha mãe guardou esse faqueiro, nunca usou, e sempre disse para mim e para minhas irmãs, isto não é de vocês. Isto era da Elise e isto pertence aos herdeiros da Elise. Portanto, um dia vocês vão devolver esse faqueiro à família. E aí ela entrega esse faqueiro para minha irmã, que é um dos momentos mais inacreditáveis assim do livro. E aí a minha irmã me liga. Escuta, aconteceu, chorando, obviamente, super emocionada, e fala, bom, eu vou dar um jeito, é muito pesado, mas quando eu for ao Brasil eu vou pagar um excesso, mas eu vou te devolver, porque o faqueiro está praticamente todo com você. E eu falei, não. Esse faqueiro vai ficar na Alemanha com você. Eu tenho o meu aqui, é suficiente, muito obrigado. É seu, fica para você. Mas ficou na família, né? Está na família, voltou. Muito 70 legal. anos depois ele voltou. Muito legal. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Bom, Eu ali com os livrinhos pequenininhos.
Esse é o outro lado da família. Eu tive a sorte de ter um avô. Se eu não pude conviver com esse meu avô alemão, que pelo que eu ouço falar e pela documentação que a gente tem, os diários do meu pai, pelo que meu pai me contou, era alguém muito parecido comigo, porque eu sou um cara também um pouco mais introspectivo e não vou dizer amargurado, mas eu sou um cara que tem um traço assim, talvez de novo nessa herança atávica e maluca da gente puxar lá de cima, um sofrimento que a gente não viveu, mas que antepassados nossos viveram. Eu tenho esse jeito muito parecido com o Ernest, com o alemão, mas eu sempre fui muito ligado ao meu avô materno, que era o Américo Jacobino Lacombe, que era um grande historiador, né, que foi imortal da Academia Brasileira de Letras, e éramos vizinhos, e eu cresci na biblioteca dele. Ele tinha uma casa que a gente vendeu agora, até dá uma dor no coração, porque a gente vendeu tem 2 meses. Era uma casa em Botafogo, na zona sul do Rio, uma casa em estilo normando, enorme, um terceiro andar inteiro de livros, do chão até o teto, 2 fileiras de livro, né? E o meu avô tinha numa prateleira bem alta, né, para não ficar ao alcance dos netos, nós éramos 14 netos, 14, e ele teve 5 filhos. Eram uns livrinhos bem pequenininhos, do tamanho de uma caixa de fósforo, alguns assim, e eu era louco por aquilo. Eu era, vô, o que é isso? Eu devia ter, sei lá, eu mal sabia ler, eu tenho uns 5, 6 anos, eu quero saber o que são esses livrinhos pequenininhos. E ele me puxa a esmo um desses livrinhos, e era um livro de sonetos do Bocage. E o meu avô, imagine, tudo bem, ele era um intelectual, né, de alta estirpe, né, mas ele era também um cara torcedor do Flamengo, tocava cavaquinho, ele também tinha um lado popular dele, sabe? Apesar de conviver num meio assim, né, bem intelectual. E ele abre a esmo e começa a ler um soneto do Bocage, e cheio de baixarias, de coisas. Ele era pornográfico erudito. E aquilo me marcou tanto, mas me marcou tanto, que eu não abaixaria, pelo amor de Deus, tá, gente? Os versos, porque antes do Cartas de Elise, o Cartas de Elise é o meu primeiro livro em prosa, né? Os meus 3 livros anteriores são livros de sonetos. Eu tenho esse aqui, é o Jardim do Brasil, que está fora de catálogo, é um livro que eu lancei quando o período que eu morei em Florianópolis, né? Então eu queria declarar o meu amor à ilha, principalmente à ilha de Santa Catarina. Eu me apaixonei pela ilha, e eles tinham não uma xenofobia, eles não eram, né, tão preconceituosos como cariocas, porque os florianopolitanos se consideram os cariocas do sul. Comigo eu nunca senti, mas eu sentia que havia. Minha mulher é gaúcha, morava lá desde 20 anos, 20 e poucos anos, e sentia um certo preconceito. Os paulistanos também sofrem algum preconceito em Florianópolis. Então eu escrevi um livro que, de novo, tem uma influência do meu avô, porque ele me deu pequeno um livro de uma coroa de sonetos. Coroa de sonetos é uma coisa maluca. O soneto, simplificadamente, é um poema de 14 versos, 14 linhas. A coroa de sonetos é um soneto encadeado ao outro. Então, é assim, o último verso do primeiro é o primeiro do segundo, o último do segundo é o primeiro do terceiro. E tem um 15º, que é formado pelo último verso dos 14 anteriores. É uma coisa louca. E aí eu escrevi a minha própria coroa. E posso declamar um sonetinho. O soneto é uma coisa de 20 segundos. Que é uma brincadeira com... Vocês conhecem Florianópolis? Não sei se vocês conhecem. Florianópolis tem nomes de praias assim, muito sugestivos. Saudade, solidão. Então é um soneto que brinca... Esse é o único que eu sei de cor. Que brinca com os nomes de alguns lugares de Florianópolis. Que é assim... diz de mansinho Floripa, diz Jurerê, Armação, e deixa que o mar dissipa a saudade e a solidão. Praia que praia antecipa, um azul de imensidão, diz de mansinho Floripa, grita do morro do Antão. Santo Antônio de Lisboa, cruza a barra da lagoa e deixa o mar se chegar. Em ondas que vêm, são ondas de um mar que tem todas as formas de amar. Então... E aí eu lancei, para falar rapidamente, o meu primeiro infantil, que é o E aí Bicho, meu único best-seller. Best-seller infantil é com 15 mil, tá, gente? Mais acima de 15 mil já é best-seller. Ele vendeu na faixa de 20, 25 mil. Puxa, mas é bastante mesmo, para né? infantil E ele foi incluído no catálogo de Bolonha. Esse, né, ficou entre os melhores do ano. Eu lancei em 2010. É um livro que eu dediquei aos meus filhos. Eles já eram grandinhos em 2010, mas eu escrevi quando eles eram bem pequenininhos. Vou ler um soneto rapidinho, que é o que eu mais curto desse livro, que é o único que fala de 2 bichos. São sonetos, chama-se E aí Bicho, porque eu falo de 10 bichos selvagens, que eram os preferidos dos meus filhos. Esse fala do camelo e do dromedário. É o único que fala dos 2, que são bichos muito parecidos. Rapidinho. Esse eu tenho um contraste bom, consigo ver. O camelo parece um dromedário. Dromedário tem tanto do camelo,
suportam o calor incendiário, a sede e a fome, sem ter pesadelo. São dias sem beber, se necessário, andando sem parar com tanto pelo, cruzam desertos, vai o dromedário, como conseguem? Vem o camelo. A corcova é o segredo que eles têm, a fonte de energia que os mantém. Mas diga, diferença existe alguma? Atenção, veja só, repare bem. 2 corcovas o camelo tem, o dromedário tem apenas uma. E o último é esse aqui, que é o que tem um prefácio até do Bial, Pedro Bial, que é o Manual Poético dos Esportes Olímpicos, que é uma loucura da minha editora. Quando eu lancei esse aqui, no dia do lançamento, a minha editora falou: "Pô, vamos lançar um livro de sonetos para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Eu falei: "Como assim?" "Você faz um soneto para cada um dos esportes olímpicos." Eu falei: "Mas peraí, tem golfe, tem rugby, eu vou fazer um soneto sobre rugby." Mas aí aceitei o desafio e o livro veio também um livro de sonetos, de novo por influência desse meu avô, né? Porque o meu avô considerava que a leitura em versos era mais simples para uma criança, né? Então eu tenho uma coleção dele que eu herdei também. A biblioteca do meu avô, infelizmente, foi vendida, apesar do desejo dele não ser esse, era ser doada para a Fundação Casa de Rui Barbosa, uma história que não vale a pena falar, mas os irmãos da minha mãe, né, resolveram vender, mas eu consegui salvar alguns livros, né? E eu salvei uma coleção da editora Agir, que são mais de 100 volumes, cada um dedicado a um autor de língua portuguesa, não portugueses e brasileiros. E meu avô, veja que loucura, eu devia ter uns 8 anos, eu era recém-alfabetizado. E o meu avô, eu jantava com ele todo domingo. E aí ele começou a me dar esses livrinhos. Olha, leve este para casa, domingo que vem, no nosso próximo jantar, nós vamos conversar sobre o que você leu nesse dia. Tudo poeta, sobre os versos e tal. E eu, com 8 anos, eu lia, assim, eu sou parnasiano, ou seja, tudo metrificado, tudo rimado. Eu adorava, eu fiquei enlouquecido com o Olavo Bilac. Imagina um menino de 8 anos, imagina isso hoje em dia, né? Incrível. 8, não, bom. Ó, Alberto, mas eu já percebi que esse Raimundo negócio Correia, das Alberto letras Oliveira, a tríade parnasiana, tá eu fiquei na família, maluco né? com isso. Está na família esse negócio das letras, né? Você, Eu gosto. Teu E foi bom pai já descobrir escrevia, o seu avô. Sim. E eu fiquei feliz porque Alice Maria, que foi minha diretora, a Silvia conhece, foi diretora da Globo há muito tempo, foi minha diretora na Globo News, foi minha diretora na Manchete, uma grande jornalista, foi ela com Armando Nogueira, fundaram a Central Globo de Jornalismo e tal. E ela montou a Globo News, e ela me depois falava, fez a Manchete, né, quando a gente estava lá. Foi nossa diretora. Eu falava: "Alice, eu quero ser escritor, não quero ser jornalista. Eu queria trabalhar com impresso. No jornalismo, eu queria trabalhar com impresso, revista e jornal. E fui parar em televisão." Ela: "Deixa de ser bobo. Desde quando jornalista e escritor são profissões excludentes? Você pode ser os dois, né?" Então, mal ou bem, meu pai me proibiu de fazer letras, que era o meu desejo inicial, mas eu, de certa forma, consegui. Estou em 4 livros só, é uma produção lenta, mas... Você falou nos seus filhos, o que eles fazem? O mais velho, o Pedro, faz desenho industrial. Aliás, o Pedro morou 1 ano na Alemanha, né? Nosso desejo era que ele ficasse, mas desgraçado quis voltar, mas voltou e faz desenho industrial, desenha super bem, tem um jeito, ele faz um período passado, foi esse período que ele fez aquelas esculturas de papel, né? Ele herdou aí dessa linha do avô dele. A minha avó, Lisete, casada com esse meu avô alemão judeu, fez escola de belas artes no Rio, né? Também desenhava maravilhosamente bem, era inacreditável, e o Pedro herdou isso. E o Bruno tem 18, né? Repetiu 1 ano, vai fazer vestibular esse ano, já não sei mais, biomedicina, farmácia ou administração. Vocês vejam que ele está bem centrado. Queria saber se alguém resolveu voltar para a religião ou para o judaísmo depois desse reencontro, através do livro. Como foi isso para você? Não. Alguém da família, tuas irmãs? Não. Giz e eu somos muito afastados de religião. Eu sou ateu, ela também. Inclusive, eu menti, nosso casamento religioso não é válido, amor, porque na religião católica, para você casar na igreja, você tem que ser batizado, tem que ter feito primeira comunhão e tem que ser crismado. Sim, mas eu não. Eu fui batizado, não tive opção, né? Tinha meses, ninguém me perguntou se eu queria, jogaram o negócio na minha cabeça, eu fui batizado. Fiz primeira comunhão e foi a minha grande decepção. Me preparei muito para a primeira comunhão, muito.
Achei que na hora que eu colocasse a hóstia na boca, que eu ia ter uma sensação qualquer, que alguma coisa diferente ia acontecer. E na hora que o padre me deu a hóstia, ela colou no meu céu da boca, não desgrudava de jeito nenhum. Eu ficava com a língua tentando tirar aquele negócio do meu céu da boca, eu não conseguia. Não sei, aí aos poucos eu fui me afastando. A religião católica, ela tem muito essa história, não sei como é que é hoje em dia, sou totalmente afastado, de culpa. É um pouco cansativo, e para desgosto da minha mãe, que é muito católica, eu não quis fazer crisma. Porque a crisma me perguntaram, crisma a gente é perguntado, você quer fazer? Eu falei, não. Então, quando eu fui casar, o padre me perguntou, você é batizado? Sou. Primeira coisa, crismado? Sou. Então, e o Pedro, meu mais velho, agora, ele está muito ligado à igreja. Não muito ligado, mas ele tem o desejo. Não, meus filhos foram batizados, só não fizeram a primeira comunhão. Né? A gente deu a opção para eles não quiseram fazer. Mas o Pedro tem se voltado mais para a igreja católica. Mas, assim, a religião judaica, não, ninguém. O seu pai foi enterrado em cemitério judaico ou não? Não, nem o meu avô, Ernest, judeu alemão, está enterrado no São João Batista, no Rio. Seu avô, infelizmente. Na verdade. Não. Eu tive muito convívio com judeus, porque eu morei em Laranjeiras, no Rio, que é um bairro onde vivem muitos judeus. E a gente morava num prédio, foi um prédio construído pela Cervenco, meu pai comprou na planta, e a Cervenco era uma construtora também de judeus. Então a gente morou Sheikman, Plasta, nossos vizinhos todos praticamente eram judeus, né? Então, naquela época eu tive interesse, porque eu achava o máximo, porque eles todos estudavam no Eliésen, no Eliezer, que são os colégios. A hebraica também, em frente ao Eliésen, ao Eliezer, e eu achava o máximo eles falando hebraico, porque a gente ficava pé da vida, né? A gente não entendia nada que eles falavam. E a gente achava que eles estavam falando mal da gente. E eu queria muito aprender hebraico. Nessa época eu tive vontade de aprender hebraico, né? Mas não foi para frente. Bom, como eu falei que a gente ia falar também um pouco do atual programa, até porque a Silvia está aqui, queria saber como é que está sendo para você esse desafio de fazer um tipo de programa diferente. Você já tinha apresentado jornalismo, esporte, mas hoje é um programa na TV aberta, que já é um desafio em si, e voltado para o entretenimento, um misto de entretenimento e jornalismo. Como é que está sendo esse novo trabalho? A gente se diverte muito, né, Silvia? Quando deixam, né? Quando deixam, a gente se diverte. Eu acho que eu trago para esse formato de variedades tudo mais ou menos que eu já fiz até hoje, né? A gente tem um bloco inicial, que é um bloco, se vocês não viram ainda, por favor, de segunda a sexta, de 9 às 11 da manhã, garantam o nosso salário, né, Silvia? Tem um bloco de notícias, que é um bloco, mas é um bloco que a gente pode dar opinião, inclusive Silvia e eu podemos divergir, o que é ótimo. Então, a gente agrega informação e pode dar a nossa opinião. Então, eu trago o que eu fiz durante 15 anos no Hard News, né, no jornalismo diário. Né? Tem um pouco do que eu fiz no Esporte Espetacular, que era uma revista eletrônica, ainda que a matéria-prima fosse o esporte, era uma revista eletrônica. Né? Então, era um programa baseado no esporte, mas que tinha uma carinha de variedade. Né? Eu tive uma experiência num reality show pela Band, quando eu saí da Globo em 2017, eu apresentei o Hexatlon Brasil, que era um reality show, então eu trago um pouquinho disso. E todo lado da Silvia, né? Silvia, como é que é? A Silvia, olha, da Silvia. Eu me lembro quando me ligaram da Band, falando desse projeto, e me disseram, olha, é um projeto assim com a Silvia Popovic. Giza estava a gente tem uma sala de TV no fundo da nossa casa, e eu estava na sala da frente, e eu desliguei, e eu fui correndo para ela e falei, pô, você não sabe com quem é o programa. Giza, é com a Silvia Popovic. Aí a Giza, caramba, isso é maravilhoso, porque eu falei isso, sem nenhuma pornografia. Eu me casei, a gente foi morar junto em 93, né? Nos casamos na igreja, no civil, em 94. E, juro, eu fazia o que seria o SPTV, na RBS TV, eu fazia o SPTV lá de lá, né? Chamava-se Jornal do Almoço. E a gente, às vezes, ficava à tarde ali, namorando, assim, abraçados na cama, vendo televisão. E cansei de passar tardes vendo Silvia Popovic. Entendeu? Eu era muito fã da Silvia. Então, acho que todo mundo, assim, a capacidade que a Silvia tem, eu já falei isso várias vezes, de concluir, de amarrar as coisas. Qualquer entrevista com a Silvia, pode ser até de um assunto tolo, que ela não é, né, sempre ela que pauta, né, não hoje, vai ter um sentido.
Ela vai mostrar por que a gente está tendo aquela entrevista, vai conseguir, né, resumir, amarrar, fazer todo mundo entender, aprender alguma coisa. Essa é uma capacidade que eu, pessoalmente, não tenho. Quando o editor já amarra, eu falei, não, Silvio, pelo amor de Deus. Sim, porque é uma entrevistadora de mão cheia, né? É uma pessoa que lida com as pautas de comportamento, que a gente tem pouco, podia ter mais no nosso programa, né? Vamos ter daqui em breve, teremos mais. Né? Então, eu sempre fui muito, muito, muito fã da Silvia. E o outro desafio, que é o digital, quer dizer, a gente fazer televisão hoje em dia na TV aberta com a internet, que é a grande concorrência da TV. Né? E também, como é que você vê isso de que hoje em dia toda voz é uma voz, todo mundo é repórter, político é repórter, blogueiro é repórter, né? Modelo é repórter, todo mundo precisa dizer o que faz, todo mundo precisa postar a sua vida. Como é que você vê isso? Eu sou sempre a favor da informação democrática. Né? Agora, as pessoas têm que ter a noção de onde elas devem buscar, né, a informação. Não dá para você acreditar em tudo que você vê. Por exemplo, eu tenho uma irmã mais velha, outro dia a gente teve um comentário sobre isso, sobre vacinação. A minha irmã mais velha, tadinha, ela caiu nessa história de que vacina é ruim, de que vacina mata. Então, ela é contra a vacinação. É um troço impressionante. Eu tenho dificuldade de entender como é que uma irmã minha, né, educada da mesma forma que eu, pode chegar a esse nível. Né? Um jornalista, é formado em jornalismo, e acredita nisso. Então, a gente tem uma oferta de informação que é cansativa, né? A gente é bombardeado de informação, e não pode perder nunca o discernimento. Né? A gente tem que ter a total... Como é que a gente faz isso? Como é que a gente mostra para as pessoas onde é que tem informação, né, correta, bem apurada, né, sabe, alicerçada, bem construída? Né? É complicado, é um mundo complicado. Eu tenho muita dificuldade com o mundo digital. Eu tenho uma conta no Instagram que eu fui obrigado a abrir quando eu lancei o Carta de Elise pela editora, porque por mim eu não teria, né, mas reconheço que hoje em dia é importante. Não tenho Facebook, não tenho Twitter. Eu tenho muita dificuldade com esse mundo digital. Né? Silvia já está mais malandra do que eu, com o negócio de Instagram. Eu não sei fazer nem história, para vocês terem uma ideia, eu tenho uma certa dificuldade. A Silvia já consegue. Mas, assim, eu acho que a gente está numa mudança tão intensa, né, e tão grande que tem que ser um processo assim, orgânico, tem que ser um processo natural. Né? Acho que a gente vai ter que caminhar nesse ritmo, né, dando uns trancos aqui, levando umas trombadas ali. Né, e espero que as pessoas encontrem um bom senso em algum momento e que as coisas acabem caminhando para o bem. Né? Porque o mundo digital, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. Não tem muito jeito. Você já pensou em fazer outra coisa? Hoje em dia a gente vive muito mais, né, do que se vivia antigamente. Né? A sua própria avó morreu com 96 anos. Né? Enfim, a gente tem... Eu até tenho uma sogra que passou pela guerra, a gente estava comentando isso lá fora, né? Ela teve a sorte de ser trocada no último momento e ela foi exilada para a Rússia, depois ela foi morar em Ulm, na Alemanha, hoje ela vai fazer 101 anos, tendo passado tudo isso. A minha sogra não vai viver até 101, né? A gente pode ter muitas profissões, muitas vidas ainda pela frente. Você já pensou em fazer outra coisa? Você que foi formado em estatística, em programação e tudo mais. Você pensa num plano B, numa segunda... Enfim, numa reinvenção, numa segunda carreira? Olha, eu adoro trabalhar em televisão, ainda que nunca tenha sido meu desejo, nunca na minha vida. Eu fazia faculdade de jornalismo porque meu pai não deixou eu fazer letras. Né? E eu queria trabalhar com impresso. Na época não existia internet. Eu queria trabalhar em revista ou jornal. Eu estava estudando para isso. Mas aí um professor da faculdade trabalhava na Bandeirantes do Rio. Mas você é um cara bonitão, você tem um vozeirão, você tem que trabalhar em televisão. Eu não quero. Não, você vai abrir inscrição para estágio, mas não tem interesse. Mas vai lá, se inscreve. E aí a história do vestibular para processamento de dados, que eram 29 para uma vaga e eu passei, eu fui, tá bom, então eu vou, se eu passar, eu vou ficar 3 meses, 6 meses, que era o período do estágio, e vou ver como é que é a televisão. Também não preciso ser, né, desse jeito, eu preciso conhecer outros veículos. Mesmo que eu vá para impresso, eu vou ter uma ideia de como é que é a televisão. E estou nisso até hoje. Agora, juro, o meu sonho era ser tipo um cronista de jornal. Era ser um nome no crédito no jornal.
era escrever livro e coluna em jornal. Se eu tivesse condições de ganhar fazendo isso que eu ganho em televisão, estou topando. Mas não vejo a menor possibilidade, nenhuma. Quem sabe, né? A gente nunca sabe. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para a gente encerrar a entrevista? Não. Então, eu quero muito te agradecer. Foi muito legal a conversa. Só uma última pergunta, assim. O que está acontecendo na Globo News, com esse rodízio, com esse... Assim, o que aconteceu? Você vai me dar a chance de falar isso? Olha, Silvia sabe que eu tenho falado um bocado de coisa. Olha, eu não vou ficar eu aqui falando mal da Globo. Trabalhei 20 anos, mais 5 na afiliada, são 25 anos. Né? Agora, acho que a análise mais perfeita sobre o que está acontecendo na Globo foi feita pelo William Vac numa entrevista para o Pondé. Você pode dar uma olhada depois. E infelizmente, eu peço desculpas se vocês pensam diferente, mas acho que a Globo, como o William Vac disse, a partir de 2013, ela postou todas as fichas dela, na minha opinião e na do Vac também, erradamente, na conquista da esquerda, nessa pauta politicamente correta, que é um saco. E ela emburacou nisso e não consegue, sabe, são antolhos, e não consegue mudar de rumo e perceber que ela tem que ser um pouco mais maleável. Né? E, infelizmente, quanto à crise, por exemplo, você tem, a Mona citou a mídia digital. A receita publicitária da mídia digital, para pegar YouTube e Google no ano passado, foi 14 bilhões. A Globo teve menos, 13, em torno de 13. E a Rede Globo, a Globo Grupo, teve prejuízo, 2 anos seguidos de prejuízo. Então, quando você tem profissionais experientes, a minha saída da Globo teve um pouco a ver com isso, eu virei custo, né, como quase todos têm virado. Né, os mais antigos, né, que têm salários mais altos, portanto, eles estão sendo descartados por uma meninada. Eu, quando saí da Globo, tive um projeto com o Sport TV, como diretor de um projeto. Né, e fui a reuniões no Esporte da Globo, e aí já estava a redação já estava toda, né, integrada, então é Globoesporte.com, Sport TV e Globo, todo mundo junto. 300 pessoas. Eu conhecia 15, 20. E o resto era uma meninada de 22, 23, 24 anos de idade, felizes, todos felizes da vida, ali ganhando um pouquinho, mas estavam trabalhando na Globo. Então, a receita das emissoras de televisão, de um modo geral, a receita diminuiu muito. Né? E aí não tem jeito. Né? A coisa meio que desandou. Então, hoje, Tino Marcos, por exemplo, que é o melhor repórter de esporte para mim, da televisão brasileira em todos os tempos, pediu uma licença de 6 meses. Aí não sei se volta. Marcos Uchoa já tinha feito isso na semana passada. 2 grandes repórteres, né? Então, é muito complicado. Assim, a gente viveu uma vida no jornalismo, Silvia pegou isso, eu peguei isso, numa época que os salários no jornalismo eram muito altos. Né? Esses salários estão desaparecendo. Então, é inevitável que a Globo vá perdendo aos poucos os profissionais mais experientes e mais antigos. Não vejo muita escapatória. Realmente não vejo. A gente vai ter que esperar essa garotada que está agora aí se formar e... Até as bailarinas do Faustão. Não adianta nem a gente querer dançar, né? Temos. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês e convidá-los para o próximo História Contada, que excepcionalmente vai acontecer ainda nesse mês, dia 31 de julho. A gente vai ter aqui a Cláudia Cochin, que também, como você, descobriu suas raízes judaicas. Ela foi criada no cristianismo, porque, como muitas famílias húngaras, a família dela se converteu para o catolicismo e assim eles vieram para o Brasil. Ela achava que ela era católica, até descobrir que a origem dela era judaica, e ela voltou para o judaísmo. Então, a Cláudia, que hoje foi secretária de Educação, secretária, acho que da do governo Fernando Henrique, do FHC, mas não era desburocratização, é o... Sim, foi secretária de Educação, e está muito voltada para a educação agora, que é um tema candente aqui desse governo e da atualidade. Eu convido todos vocês, então, a ouvirem a Cláudia no dia 31 de julho. E depois nós vamos ter, em agosto, a Joyce Pascovitch e, em setembro, o Odilon Wagner. São esses os nossos próximos. E tem mais 3 até o final do ano que ainda não estão decididas.
Espero vocês. E consultem as entrevistas no YouTube. Você também. Muito obrigada, Lacombe. Adorei. Até Curitiba.